Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O chá esquecido na mesa. A chuva começou quase sem aviso. Primeiro vieram apenas alguns pingos espaçados, como se o céu estivesse testando a tarde. Depois o som suave da água tocando o telhado foi ganhando ritmo, criando aquela música tranquila que parece envolver a casa inteira. Clara percebeu quando o cheiro da terra molhada entrou pela janela entreaberta da sala. Ela estava na cozinha terminando de preparar o chá. A chaleira ainda soltava um vapor delicado quando ela desligou o fogo e serviu 3 xícaras. O aroma de erva se espalhou pelo ar. Camomila com um toque de hortelã. Uma mistura que ela gostava de fazer quando queria que a tarde ficasse mais calma. Pronto, disse para si mesma colocando a xícara sobre a bandeja. Na sala o sofá já estava ocupado. Ana estava sentada perto da janela olhando a chuva cair com aquele tipo de atenção tranquila que só existe quando não se tem pressa. Marcela estava jogada no outro lado do sofá com uma almofada no colo e um sorriso preguiçoso no rosto. No tapete enrolado como uma pequena nuvem de pelos cinzentos, estava Bento, o gato de Clara. Ele abriu um olho quando ouviu os passos dela se aproximando. Olha só, disse Marcela. Ela realmente fez chá. Você parecia duvidar. Não duvidar, respondeu Marcela. Só achei que a conversa ia distrair você. Clara colocou a bandeja na mesa de centro. A conversa ainda nem começou. Ana virou o rosto da janela. A chuva começou, disse ela. Acho que isso já conta como começo. As 3 riram baixinho. Clara distribuiu as xícaras. O vapor subia em espirais suaves. Por alguns segundos ninguém falou nada. Era aquele tipo de silêncio confortável que só acontece entre pessoas que não precisam preencher todos os espaços com palavras. Lá fora a chuva continuava fina, constante, como um pano de fundo sonoro. Bento levantou devagar, espreguiçou-se com a elegância solene que os gatos parecem ensaiar desde o nascimento e caminhou até a mesa. Ele cheirou o ar. Não, disse Clara automaticamente. O gato olhou para ela. Depois sentou ao lado da bandeja como se estivesse participando da reunião. Ele sempre faz isso? Perguntou Ana. Sempre. Ele acha que é gente, disse Marcela. Ele tem certeza disso? Respondeu Clara. Ana pegou a xícara e soprou o chá. Eu adoro esse cheiro, disse ela. Camomila. Tem mais alguma coisa? Hortelã. Ana tomou um pequeno gole. É o tipo de chá que dá vontade de lembrar da vida. Marcela levantou uma sobrancelha. Lembrar da vida. É. Você fala isso como se fosse uma atividade programada. Às vezes é, respondeu Ana. Clara sentou-se na poltrona, em frente ao sofá. Ela segurava a xícara com as 2 mãos aproveitando o calor. A chuva aumentou um pouco, o som agora mais cheio. Vocês já perceberam, disse Marcela, que chuva sempre deixa tudo meio nostálgico. Sempre, respondeu Clara. Ana concordou. É como se a memória abrisse mais fácil. Bento pulou no sofá, acomodando-se entre Ana e Marcela como se aquela fosse exatamente a posição que lhe cabia na história. Eu acho, disse Marcela, que a culpa é do som. Do som? Sim. Ele abafa o resto do mundo. Clara olhou para a janela. É verdade. Ana encostou a cabeça no encosto do sofá. Quando eu era criança, minha avó dizia que chuva era um convite para lembrar. Lembrar de quê? De tudo. Marcela sorriu. A sua avó era sábia ou dramática? As 2 coisas. Elas riram. Clara tomou um gole do chá. O calor espalhou-se pelo peito de um jeito reconfortante. Por um momento, ela ficou apenas observando as amigas ali na sala, como se aquela cena fosse algo delicado que precisava ser guardado. Vocês lembram, disse ela, da primeira vez que a gente se conheceu? Marcela respondeu imediatamente. Infelizmente. Infelizmente, você estava com aquele cabelo enorme e parecia muito séria. Ana riu. Ela parecia mesmo. Clara fez uma cara indignada. Eu não era séria. Era sim. Eu era tímida. Mesma coisa, disse Marcela. Ana levantou um dedo. Não é a mesma coisa. É quase. Não é. Bento virou a cabeça lentamente, como se estivesse acompanhando o debate. Eu lembro, disse Ana, que a Marcela chegou falando alto no primeiro dia. Eu ainda faço isso. Sim. Consistência é importante na personalidade. Clara riu.
Você entrou na sala e perguntou se alguém tinha uma caneta. Isso. Mas você já tinha 3 na mão. Marcela pensou por um segundo. Verdade. Então por que perguntou? Estratégia social. Estratégia. Claro. Ana cruzou os braços. Que estratégia social começa com pedir uma 4ª caneta? Marcela deu de ombros. Funcionou. Não funcionou? Clara levantou a xícara como se estivesse brindando. Funcionou. A chuva continuava constante. O cheiro do chá ainda estava no ar. Mas sem que nenhuma delas percebesse, as xícaras haviam sido colocadas de volta na mesa. E ali ficaram. O vapor começou a desaparecer, devagar. O chá começou a esfriar. Enquanto isso a conversa crescia. Vocês já pensaram, disse Ana, em como as escolhas pequenas mudam tudo. Marcela inclinou a cabeça. Tipo pedir uma caneta. Exatamente. Clara sorriu. É verdade. Ana olhou para as mãos. Eu às vezes penso nas coisas que quase fiz. Quase fez. Sim. Tipo. Ana ficou em silêncio por um momento. A chuva ficou um pouco mais forte, como se a tarde tivesse decidido aprofundar o clima. Eu quase fui morar em outra cidade. Marcela arregalou os olhos. O quê? É. Quando? Alguns anos atrás. Clara inclinou-se para frente. Você nunca contou isso. Por que eu não fui? Marcela cruzou as pernas. Mas agora eu quero saber da história completa. Ana sorriu de lado. Eu tinha recebido uma proposta de trabalho. Onde? Em uma cidade pequena perto da serra. Clara imaginou imediatamente estradas silenciosas, casas com varanda e manhãs frias. E por que não foi? Ana olhou pela janela. Porque fiquei com medo de começar de novo. Marcela respondeu com suavidade. Começar de novo assusta mesmo. Bento levantou a cabeça ao ouvir um trovão distante. Clara olhou para a mesa. As 3 xícaras estavam ali, intocadas. O chá já não soltava mais vapor. Acho, disse Clara devagar, que todo mundo tem uma vida que quase viveu. Ana assentiu. Marcela suspirou. Eu tenho várias. Várias? Pelo menos umas 5. 5 vidas alternativas. Perguntou Clara. No mínimo. Essa conversa ficou interessante, disse Ana. Marcela se acomodou melhor no sofá. Querem ouvir? Claro. E assim, enquanto a chuva continuava caindo lá fora e o chá esfriava lentamente, a tarde começou a se transformar em uma coleção de histórias. Histórias de escolhas, de caminhos seguidos, e de caminhos deixados para trás. E sem perceberem, o tempo começou a desacelerar junto com o chá que esfriava sobre a mesa. A chuva continuava caindo com a mesma paciência, silenciosa de antes. Era uma chuva fina constante, que parecia ter decidido acompanhar toda a tarde sem pressa de ir embora. O telhado devolvia aquele som macio quase hipnótico, que deixava a casa envolvida em uma sensação de abrigo. Na mesa de centro, as 3 xícaras permaneciam ali. O chá já não soltava vapor. Mas nenhuma das 3 parecia se lembrar disso. Marcela ajeitou a almofada no colo, como se estivesse se preparando oficialmente para contar uma história. Certo? Disse ela. Se estamos falando de vidas que quase aconteceram, eu começo. Ana se acomodou melhor no sofá. Clara puxou os pés para baixo da poltrona, numa posição mais confortável. Bento, o gato, decidiu que aquele momento exigia proximidade e caminhou lentamente até se instalar no colo de Clara. Isso vai ser longo? Perguntou Ana. Muito, respondeu Marcela. Prepare-se. Ainda bem que temos chá. Clara olhou para a mesa por um segundo. Depois voltou a olhar para Marcela. Temos. Marcela apoiou o queixo na mão. Eu quase virei fotógrafa de viagens. Clara piscou. O quê? Ana riu. Essa eu nunca ouvi. Porque é antiga, disse Marcela. Quão antiga? Faculdade. Clara inclinou a cabeça. Mas você fez administração. Pois é. Ana cruzou os braços. Estou começando a suspeitar que você escolheu a administração por acidente. Marcela apontou para ela. Foi exatamente isso. As 3 riram. A chuva bateu um pouco mais forte na janela por alguns segundos, como se participasse da conversa. Marcela continuou. Eu tinha uma câmera simples naquela época. Nada demais. Mas eu gostava de sair andando pela cidade fotografando coisas aleatórias. Tipo o quê? Perguntou Clara. Portas antigas. Portas? Sim. Ana franziu a testa. Isso é um hobby bem específico. Portas contam histórias, disse Marcela com convicção. Clara sorriu. Na verdade, contam mesmo.
Marcela abriu um pequeno sorriso satisfeito. Obrigada. Ana suspirou. Continue. Marcela se esticou no sofá. Um dia um professor viu minhas fotos. Ele disse que eu tinha olhar para a fotografia. E você acreditou? Perguntou Clara. Na hora, sim. E depois? Marcela deu de ombros. Depois veio a vida prática. Ana murmurou. A famosa vida prática. Exato. Conta. Aluguel. Estabilidade. Clara mexeu distraidamente no pelo de Bento. Você se arrepende? Marcela pensou por alguns segundos. A chuva suavizou, novamente. Não exatamente, disse ela. Mas às vezes eu fico imaginando. Ana sorriu. Você viajando pelo mundo fotografando portas. Não só portas. Ok, janelas também. Clara riu. Sacadas antigas. Gatos em escadas de pedra. Marcela apontou para Bento. Viu? Ele já seria modelo. Bento abriu um olho lentamente, como se aprovasse a ideia. Ana cruzou as pernas. Eu gosto dessas versões alternativas da vida. Por quê? Perguntou Clara. Porque elas lembram que a vida podia ser diferente. Mas ainda assim a que a gente vive também tem valor. Marcela ficou em silêncio por um instante. Isso foi profundo. Eu sei. Suspeito. Ana fingiu indignação. Eu também tenho pensamentos profundos às vezes. Anotado, disse Marcela. Clara olhou novamente para a mesa. O chá estava completamente esquecido agora. A superfície das xícaras estava imóvel, fria. Mas a conversa estava tão viva que ninguém parecia notar. Clara, disse Marcela. E você? Eu. Qual foi a sua vida alternativa? Clara demorou um pouco para responder. Ela observou a chuva escorrendo pela janela. Pequenas linhas de água desciam lentamente pelo vidro. Eu quase abri uma livraria. As duas amigas se viraram ao mesmo tempo. Você está brincando, disse Ana. Não. Marcela arregalou os olhos. Isso teria sido perfeito. Clara riu baixo. Eu também achei. Ana se inclinou para frente. Conta tudo. Clara respirou fundo. Foi alguns anos depois que eu comecei a trabalhar. Eu estava cansada da rotina e comecei a imaginar como seria ter um lugar pequeno, cheio de livros. Marcela apoiou o queixo na almofada. Eu já estou gostando dessa história. Eu até procurei um ponto comercial. Você foi longe, disse Ana. Fui. Clara sorriu com um pouco de nostalgia. Era uma sala pequena numa rua, tranquila. Tinha uma janela grande e espaço para uma estante perto da porta. Marcela fechou os olhos por um segundo. Eu consigo ver. Ana também. Uma poltrona no canto. Um gato dormindo nela, completou Marcela. Clara olhou para Bento. Isso provavelmente aconteceria. Bento respondeu com um miado pequeno. E por que você não abriu a livraria? Perguntou Ana. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Medo também, acho. Marcela assentiu, lentamente. O medo aparece em muitas dessas histórias. Aparece, disse Ana. A chuva parecia mais calma agora. O céu começava a escurecer devagar naquele tom azul acinzentado que só existe no fim das tardes chuvosas. Dentro da sala a luz já estava mais suave. Clara levantou-se e acendeu o abajur. Uma luz quente se espalhou pelo ambiente. Bento levantou a cabeça incomodado por ter sido momentaneamente perturbado e depois voltou a dormir. Engraçado, disse Marcela. O quê? Perguntou Ana. A gente acha que as decisões grandes são as que mudam tudo. Clara voltou para a poltrona. E não são. Marcela balançou a cabeça. Às vezes são as pequenas. Ana apontou para ela. Tipo pedir uma caneta. Exatamente. As três riram novamente. A casa estava cheia daquele tipo de riso leve que não precisa ser alto para preencher o espaço. Clara pegou a xícara distraidamente e tomou um gole. Ela fez uma pequena careta. O chá esfriou. Marcela olhou para a mesa. Nossa. Ana pegou a sua xícara também. A gente esqueceu completamente. Marcela ergueu a xícara fria. Um brinde ao chá esquecido. Um brinde à tarde, disse Clara. E às vidas que quase aconteceram, completou Ana. As três encostaram levemente as xícaras. O som foi baixo, quase simbólico. Lá fora a chuva continuava. Dentro da casa, o tempo parecia ter realmente diminuído o ritmo. E naquela sala iluminada pela luz do abajur, entre histórias antigas, escolhas lembradas e risadas tranquilas, a tarde ia se transformando lentamente em noite, como se tivesse decidido ficar um pouco mais. A luz do abajur agora era a principal iluminação da sala.
Lá fora o céu já tinha escurecido bastante, mas a chuva continuava suave, persistente, como se tivesse decidido acompanhar aquela conversa até o fim. A casa estava envolvida por aquele som constante de água tocando telhas e folhas. Marcela girava lentamente a xícara fria nas mãos. Engraçado, disse ela, como a gente sempre volta para o passado quando começa a falar da vida. Ana apoiou o queixo no encosto do sofá. Acho que o passado tem mais espaço para respirar. Clara sorriu. Ou talvez a gente só tenha mais tempo para olhar para ele agora. Bento mudou de posição no colo de Clara, dando uma pequena volta antes de se acomodar novamente. Vocês lembram, disse Ana de repente, das nossas caminhadas depois da aula. Marcela levantou a cabeça, imediatamente. As caminhadas até a padaria. Clara riu. Aquela padaria minúscula, que tinha o melhor pão de queijo do universo, disse Marcela. Ana concordou. E sempre estava quente. Sempre, confirmou Clara. Marcela apontou para o nada, como se estivesse vendo a cena diante dela. A gente saía da escola, atravessava aquela praça, que tinha 3 árvores tortas, completou Ana. E um banco sempre molhado. Clara riu. Eu nunca entendi por que aquele banco estava sempre molhado. Mistério da juventude, disse Marcela. Ana fechou os olhos por um instante. A gente achava que aquelas caminhadas eram enormes. Clara concordou. Parecia uma jornada. Marcela estalou os dedos. E hoje eu tenho certeza de que não devia dar nem 10 minutos. As 3 riram. A sensação de distância muda muito com o tempo, disse Ana. Tudo parecia maior, comentou Clara. As ruas, as tardes, os planos. Marcela suspirou. Principalmente os planos. Clara inclinou a cabeça. Você queria ser o que naquela época? Marcela respondeu imediatamente. Cantora. Ana quase engasgou de tanto rir. Cantora. Cantora. Você nunca contou isso. Marcela abriu os braços dramaticamente. Eu tinha uma banda imaginária. Clara regalou os olhos. Banda imaginária. Sim. Ana estava rindo tanto que precisou apoiar a testa na mão. Isso melhora a cada segundo. Marcela continuou com orgulho. Eu escrevia letras no caderno. Sobre o quê? Perguntou Clara. Marcela pensou. Sobre sentimentos profundos. Ana ergueu uma sobrancelha. Com 15 anos, eu era uma artista incompreendida. Clara tentou manter a seriedade. Claro, totalmente incompreendida. Bento levantou a cabeça por causa da risada das 3. Depois decidiu que aquilo não era problema dele e voltou a dormir. Ana respirou fundo para parar de rir. Agora eu preciso saber. O quê? Você ainda tem esses cadernos? Marcela apontou para Clara. Ela tem um. Clara congelou. Não tenho. Tem sim. Ana virou o corpo no sofá. Clara, eu não tenho. Marcela cruzou os braços. Está na caixa de memórias. Clara cobriu o rosto com uma mão. Eu devia ter queimado aquela caixa. Ana estava absolutamente encantada. Existe uma caixa de memórias. Marcela sorriu como quem revela um segredo. Existe. E ela tem os cadernos da cantora incompreendida. Tem. Clara suspirou. Eu guardei porque achei que um dia seria engraçado. Ana apontou para ela. Esse dia chegou. Marcela levantou um dedo. Não tão rápido. Por quê? Porque também existem cartas antigas. Clara olhou imediatamente para Marcela. Você prometeu nunca mencionar isso. Ana ficou completamente alerta. Cartas. Marcela assentiu, lentamente. Cartas. Clara encostou-se na poltrona. Eu odeio vocês duas. Ana estava sorrindo como quem acaba de descobrir um tesouro. Isso está ficando muito interessante. Marcela continuou. Naquela época antes das mensagens instantâneas, a gente escrevia cartas. Ana suspirou com nostalgia. É verdade. Clara riu baixinho. A gente se via todo dia, mas ainda escrevia cartas. Marcela fez um gesto amplo. Porque era dramático. Muito dramático, confirmou Ana. Querida amiga, hoje a aula de matemática foi um sofrimento existencial. Clara riu. Eu lembro dessa frase. Ana abriu os olhos. Você escreveu isso? Marcela levantou o queixo. Escrevi. Incrível. Clara pegou o Bento e o colocou no sofá ao lado. Eu escrevia páginas inteiras. Ana sorriu. Sobretudo. Sobretudo. Marcela suspirou. A juventude tem uma intensidade bonita. Clara assentiu. Tudo parecia enorme. Ana completou suavemente. A primeira amizade verdadeira. O primeiro coração partido, disse Marcela.
Clara olhou para as duas. Vocês lembram do primeiro amor da Ana? Ana imediatamente cobriu o rosto. Não. Marcela bateu palmas uma vez. Eu lembro. Ana falou por trás das mãos. Não precisamos falar sobre isso. Clara já estava rindo. O violonista. Marcela apontou dramaticamente. O violonista. Ana afundou no sofá. Ele tocava duas músicas. Duas músicas muito mal, disse Marcela. Clara completou. E ainda assim você achava incrível. Ana olhou para as duas, resignada. Eu tinha 16 anos. Marcela colocou a mão no coração. Ele tocava Wonderwall como se estivesse salvando o mundo. Clara quase caiu da poltrona de tanto rir. Ana finalmente começou a rir também. Está bem, era ridículo. Marcela respirou fundo. Não era ridículo. Não. Era juvenil. Clara sorriu. E bonito. A chuva ficou um pouco mais suave. Quase como um sussurro agora. Ana olhou para a janela. Engraçado, naquela época eu achava que a vida ia ser muito mais complicada. Marcela inclinou a cabeça. E foi. Ana pensou por um momento. Sim e não. Clara pegou novamente a xícara de chá frio. Acho que a vida não ficou mais complicada. Não. Só ficou mais real. Marcela assentiu. Menos dramática. Ana riu. Felizmente. Clara olhou para as amigas. A luz do abajur deixava o ambiente acolhedor. O cheiro do chá ainda estava no ar mesmo já frio. Bento agora dormia profundamente no sofá, completamente indiferente às reflexões humanas. Eu gosto dessas tardes, disse Clara. Eu também, respondeu Ana. Marcela levantou a xícara vazia. Conversa sem pressa. Clara completou. Histórias antigas. Ana olhou para as duas. E amigas que lembram demais. Marcela sorriu. Esse é o nosso talento. As três riram novamente. E enquanto a noite chegava devagar lá fora, trazendo com ela o brilho suave dos postes refletidos na chuva, a sala continuava cheia de lembranças. Algumas engraçadas, outras um pouco embaraçosas, mas todas com aquele brilho tranquilo que só o tempo consegue dar às histórias da juventude. E esquecidas sobre a mesa, as xícaras de chá já frias continuavam ali, testemunhas silenciosas de uma tarde que parecia não ter pressa nenhuma de terminar. A chuva continuava, mas agora parecia ainda mais delicada. O tipo de chuva que já não chama atenção, apenas permanece ali constante, tranquila, como parte do ambiente. Lá fora a noite tinha finalmente chegado. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado e desenhavam manchas douradas no chão. De vez em quando um carro passava devagar, levantando um som suave de água nas rodas. Dentro da casa tudo estava quieto. A luz do abajur deixava a sala envolvida em um brilho morno e confortável. Clara levantou-se, lentamente. Acho que vou fazer mais chá. Marcela levantou os olhos. Boa ideia. Ana levantou a xícara vazia. Esse já virou lembrança. Clara recolheu as 3 xícaras da mesa. Eu realmente esqueci que ele estava ali. Marcela sorriu. Isso acontece quando a conversa fica boa. Bento abriu um olho quando Clara passou. Ele observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se aquilo era importante o suficiente para interromper o sono. Concluiu que não, e voltou a dormir. Na cozinha, Clara encheu a chaleira novamente. O som da água caindo na pia se misturava com o barulho da chuva do lado de fora. Havia algo quase meditativo naquele momento breve de silêncio. Ela encostou as mãos na bancada por um instante. Da sala ainda vinha o murmúrio da conversa das amigas. Ela sorriu sozinha. Era curioso como certas tardes simples acabavam se tornando especiais sem planejamento nenhum. Quando voltou para a sala trazendo a bandeja com novas xícaras fumegantes, encontrou Ana e Marcela olhando algumas fotos no celular. O que vocês estão vendo? Perguntou Clara. Marcela levantou o aparelho. Evidências históricas. Ana riu. Fotos antigas. Clara colocou a bandeja na mesa. Isso nunca termina bem. Marcela virou a tela. Era uma foto antiga das 3. Provavelmente tirada em algum passeio muitos anos antes. Clara estava usando um casaco grande demais. Ana tinha um corte de cabelo curto que ela claramente havia tentado esquecer. E Marcela fazia uma pose exagerada, como se estivesse em uma capa de revista imaginária. Clara começou a rir imediatamente. Meu Deus! Ana balançou a cabeça. Eu não lembrava desse cabelo. Marcela estava muito satisfeita. Eu lembrava. Clara sentou-se novamente na poltrona. Onde foi isso? Ana aproximou o celular para olhar melhor.
Foi naquele mirante. Marcela estalou os dedos. A viagem de ônibus. Clara arregalou os olhos. Nossa! Ana começou a rir. Aquela viagem foi um desastre. Marcela levantou um dedo. Foi uma aventura. O ônibus quebrou, disse Clara. 2 vezes, completou Ana. Marcela ainda defendia a memória. Mas teve o pôr do sol. As 3 ficaram em silêncio por alguns segundos lembrando. Foi bonito mesmo, disse Clara. Ana assentiu. Muito. Marcela apoiou o celular na mesa. Acho engraçado como certas lembranças ficam. Mesmo as bagunçadas, disse Clara. Principalmente as bagunçadas, respondeu Ana. A nova chaleira de chá soltava vapor suave. Clara distribuiu as xícaras novamente. Dessa vez todas pegaram, imediatamente. Vamos beber antes que vire outro chá esquecido, disse Marcela. Elas riram. O primeiro gole trouxe novamente aquele calor reconfortante. Por alguns minutos ninguém falou nada. Era um silêncio diferente daquele do começo da tarde. Agora era um silêncio cheio de histórias já contadas. Ana foi a primeira a falar novamente. Vocês já perceberam como a gente raramente faz isso? Clara olhou para ela. Isso o quê? Parar. Marcela concordou. É verdade. Ana segurava a xícara com as 2 mãos. Ficar só conversando. Sem relógio, disse Clara. Sem celular, completou Marcela. Ana suspirou. Eu sinto falta disso. Clara olhou ao redor da sala. A chuva. A luz suave. O gato dormindo. As amigas ali. Acho que a gente ainda sabe fazer isso, disse ela. Marcela sorriu. Só esquece às vezes. Ana concordou. A vida fica barulhenta. Clara tomou mais um gole do chá. Mas sempre dá para voltar. Marcela inclinou a cabeça. Voltar. Para momentos assim. Ana ficou pensativa. Talvez seja isso que a gente chama de casa. Marcela apontou para a sala. Não o lugar. Clara completou. As pessoas. Bento levantou a cabeça lentamente, como se tivesse ouvido seu nome em algum lugar invisível. Ele caminhou pelo sofá e pulou para o colo de Ana dessa vez. Ana riu. Olha só. Marcela comentou. Ele decidiu mudar de lado. Clara sorriu. Ele faz isso quando acha que alguém precisa de companhia. Ana começou a fazer carinho no gato. Então ele é muito sábio. A chuva diminuiu um pouco. Agora era apenas um sussurro suave. Clara observou as amigas. Por um momento, pensou em quantas coisas tinham mudado desde aquelas caminhadas até a padaria. Trabalhos, mudanças, preocupações. Mas de algum modo, aquela parte da amizade continuava igual. Marcela olhou pela janela. A chuva está parando. Ana seguiu o olhar. Está mesmo. Clara inclinou-se na poltrona. Parece que ela ficou só para acompanhar a conversa. Marcela sorriu. Missão cumprida. Ana levantou a xícara. Ao chá. Clara levantou a dela também. Marcela fez o mesmo. Ao chá que quase foi esquecido 2 vezes. As 3 encostaram as xícaras novamente. O som foi suave. A casa estava tranquila. A chuva diminuía. E naquela sala iluminada pela luz quente do abajur, entre amigas, histórias e um gato sonolento, o tempo parecia ter desacelerado exatamente o suficiente para lembrar que algumas das melhores partes da vida acontecem assim. Sem pressa. Sem planos. A chuva já estava quase terminando. Agora caíam apenas alguns pingos espaçados, leves, como se o céu estivesse encerrando a tarde com cuidado para não fazer barulho demais. Do lado de fora, a rua estava quieta. A luz dos postes se refletia nas poças espalhadas pela calçada, criando pequenos espelhos dourados no asfalto molhado. Dentro da casa o ar parecia ainda mais tranquilo. O chá quente havia sido servido novamente e desta vez as xícaras estavam sendo usadas com mais atenção. Marcela deu um gole demorado. Esse está muito melhor. Clara riu. O segredo é beber antes de esquecer. Ana acariciava Bento que agora ocupava metade do colo dela como se tivesse pago o aluguel. Eu acho que ele está ficando mais pesado. Clara inclinou a cabeça. Ele sempre fica mais pesado quando encontra um colo confortável. Marcela apontou para o gato. Estratégia felina clássica. Bento abriu os olhos lentamente, piscou uma vez e voltou a dormir, completamente indiferente às acusações. Ana olhou para ele. Ele nem tenta se defender. Porque sabe que está certo, disse Clara. As 3 riram. Por alguns minutos, ficaram apenas bebendo chá e ouvindo os últimos sons da chuva. Era um silêncio tranquilo.
mas cheio daquelas pequenas coisas que ficam no ar depois de uma conversa longa. Risadas lembradas, histórias antigas, pensamentos que ainda estavam terminando de se organizar. Marcela foi a primeira a quebrar o silêncio. Sabe uma coisa que eu estava pensando? Clara levantou os olhos. O quê? Marcela girou a xícara nas mãos. A gente passou a tarde inteira falando das vidas que quase aconteceram. Ana assentiu. É verdade. Clara também pensou nisso por um momento. Mas nenhuma delas aconteceu. Marcela deu de ombros. Não. Ana olhou ao redor da sala. Mas essa aconteceu. Clara seguiu o olhar dela. A sala, iluminada. O gato dormindo. O cheiro suave do chá. A chuva terminando lá fora. Marcela apoiou o queixo na mão. Engraçado, quando a gente era jovem, parecia que a vida de verdade estava sempre em algum outro lugar. Em outro plano, disse Ana. Em outra cidade, completou Clara. Marcela sorriu. E agora eu tenho a sensação de que ela estava aqui o tempo todo. Ana levantou a xícara novamente. Em tardes assim. Clara encostou a dela. Em conversas sem pressa. Marcela também. Em amizades que sobreviveram aos cortes de cabelo ruins da adolescência. Ana riu. Isso foi uma indireta. Foi. Clara tentou conter o riso. Foi muito direta. Ana suspirou, dramaticamente. Eu ainda não superei aquele cabelo. Marcela levantou um dedo. Eu tenho mais fotos. Ana olhou para ela imediatamente. Você não teria coragem. Marcela sorriu com calma. Tenho sim. Clara apoiou a cabeça na mão, rindo. Essa guerra vai durar para sempre. Bento se espreguiçou lentamente, abrindo as patas com uma elegância preguiçosa. Depois levantou a cabeça e olhou para as três, como se estivesse avaliando o nível de barulho da conversa. Ana fez carinho atrás da orelha dele. Acho que estamos incomodando alguém. Marcela olhou para o gato. Ele está julgando. Claramente, disse Clara. Bento levantou-se com a calma de quem não tem absolutamente nenhuma obrigação no mundo. Desceu do colo de Ana, caminhou lentamente pelo sofá e pulou no encosto da poltrona de Clara. Ali se acomodou novamente, formando uma pequena bola de pelos. Clara riu. Ele decidiu voltar para mim. Marcela cruzou os braços. Traição. Ana levantou a xícara pela última vez. Acho que essa foi uma das melhores tardes que tivemos em muito tempo. Clara concordou. Foi mesmo. Marcela olhou para a mesa. E tudo começou com um chá. Clara corrigiu. Com um chá esquecido. Ana completou. E uma chuva que resolveu ficar. Por um momento ninguém falou nada. Lá fora os últimos pingos caíam das folhas das árvores. O cheiro da terra molhada ainda estava no ar. A casa parecia cheia de calma. Marcela se levantou lentamente e caminhou até a janela. Ela abriu um pouco a cortina e olhou para a rua. A chuva parou. Clara inclinou-se na poltrona. Parece que sim. Ana terminou o último gole de chá. Ainda bem que a gente não tinha planos hoje. Marcela virou-se para elas. Às vezes não ter planos é o melhor plano. Clara sorriu. Concordo. Bento, já completamente acomodado novamente, soltou um pequeno suspiro felino. Aquele som quase imperceptível que os gatos fazem quando encontram exatamente o lugar certo para dormir. Ana levantou-se para pegar os casacos. Marcela pegou o celular da mesa. Clara começou a recolher as xícaras. E foi então que ela percebeu algo. Uma quarta xícara, parada na bandeja. Intocada. Clara franziu a testa. Espera. As duas olharam para ela. O que foi? Perguntou Marcela. Clara levantou a xícara. Eu fiz chá para 4 pessoas. Ana olhou para a bandeja. Marcela também. Houve um pequeno silêncio. Ana inclinou a cabeça. Por quê? Clara pensou por um segundo. Depois deu de ombros. Acho que estou acostumada a fazer chá demais. Marcela riu. Ou talvez você soubesse que a tarde ia durar bastante. Ana sorriu. Ou talvez seja sempre bom deixar uma xícara a mais. Clara colocou a xícara de volta na bandeja. Para quê? Marcela respondeu com um sorriso tranquilo. Para a próxima conversa. As três riram suavemente. E assim, entre o cheiro de chá, a memória da chuva e o conforto de uma amizade antiga, aquela tarde simples terminou do mesmo jeito que tinha começado. Devagar. Sem pressa. Como se o tempo também tivesse decidido sentar à mesa e ficar mais um pouco.